Em 1981, antes mesmo da revolução dos computadores ou da internet, um homem criou uma rede de dados e comunicação que futuramente viria a ser o sistema nervoso central das finanças mundiais. Embora pareça extremamente audacioso, não é exagero falar que esse homem representa uma das maiores revoluções que conhecemos no mercado financeiro mundial. E que seu sobrenome está tão incrustado em Wall Street que ambos parecem se misturar em uma única coisa. Quem tem interesse de investir em ações ou acompanha o mundo de negócios provavelmente já ouviu falar dele com alguma frequência. Hoje, este homem é dono de uma das maiores e mais rentáveis empresas de mídia da história e emprega cerca de 20 mil pessoas em 120 países. Além, é claro, de possuir uma fortuna de nada mais nada menos que 94,5 bilhões de dólares. Mas o que chama atenção nessa história é justamente como tudo isso começou. Um fatídico dia, na década de 1980, que ele foi demitido da empresa para a qual trabalhou e se dedicou por 15 longos anos da sua vida. Naquela época, um dos mais infames bancos de investimento de Wall Street, o icônico Salomon Brothers. No vídeo de hoje, vamos contar um pouco da história de Michael Rubens Bloomberg, o pai do terminal Bloomberg. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Nascido em Boston em 14 de fevereiro de 1942, durante a devastadora Segunda Guerra Mundial, Mike Bloomberg nasceu em uma casa de classe média em Medford, Massachusetts, e se formou na Medford High School. Seu pai, um imigrante polonês, era contador de uma pequena empresa de laticínios e sua mãe, secretária. Depois de trabalhar em uma empresa de eletrônicos, ainda muito jovem, Mike se interessou por esse universo e escolheu estudar engenharia elétrica na Johns Hopkins University. Para ajudar a pagar a faculdade, ele trabalhava em um estacionamento e precisou fazer alguns empréstimos com o governo. E ainda durante a faculdade, Mike se tornou o chefe da família, quando de forma repentina, seu pai acabou falecendo por insuficiência cardíaca. Depois de formado, em 1964, Bloomberg imediatamente se matriculou em um MBA na Harvard Business School, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo. E em 1966, depois de formado, foi finalmente contratado para o seu primeiro grande emprego, em nada mais nada menos de um dos maiores bancos de investimentos da época, o Salomon Brothers. Ter um MBA em Harvard não é pouca coisa, especialmente para a década de 1960. E por isso, Mike acabou subindo rapidamente na hierarquia do Salomon. Mas esse processo não foi nada fácil. Naquele tempo, mesmo a transação mais básica tinha que ser realizada manualmente. Para o banco fazer um empréstimo, por exemplo, alguém tinha que sentar e contar montanhas de títulos e certificados de ações como garantia. E por um bom tempo, o responsável por esse trabalho era Michael. Depois de passar praticamente o primeiro ano inteiro fazendo esse trabalho extremamente exaustivo e chato, Bloomberg foi finalmente promovido ao pregão e se tornou o mais novo corretor da bolsa no Salomon. Fora do back-office do banco, Michael finalmente tinha em suas mãos uma oportunidade real de se destacar, mas ele também estava certo que a pressão em seus ombros iria aumentar também. Como corretor, Mike se torna um membro da equipe de block trade do Salomon, ou seja, ele passa a atender aquelas ofertas que têm uma quantidade expressiva de ações a serem negociadas. Mas agora eu vou explicar um pouco melhor como esse universo funciona. Imagina que você é um indivíduo com patrimônio elevado e está interessado em comprar uma ação promissora na bolsa. Normalmente, uma pessoa normal compraria as ações no que chamamos de mercado aberto, onde todas as pessoas têm acesso. E se você comprar uma ou 10 ações, não vai gerar nenhum grande impacto no mercado. Mas agora, imagina que você queira comprar 1 milhão de ações. Bem, nesse caso, sua própria oferta irá sobrecarregar o mercado e o preço do papel que você está interessado dispararia. Então, para esse tipo de cliente, existem corretores especializados, onde a negociação dos títulos é feita de forma privada, em mercados que são conhecidos como dark pools. As dark pools são mercados de negociação exclusivas para esses players, que permitem que investidores de peso negociem um número expressivo de ações sem exposição até que a negociação tenha sido executada e relatada. Ou seja, é uma maneira de proteger tanto a operação como os investidores das ações das consequências de uma exposição muito grande. Bloomberg tornou-se o Golden Boy do Salomon no mercado de block trade e começou a se desenvolver ano após ano. Até que, aos 31 anos de idade, após 9 anos de Salomon, ele finalmente conseguiu uma participação como sócio do banco.
as coisas andavam muito bem, e tudo indicava que Bloomberg teria uma carreira de sucesso. Mas a história é um pouco diferente. Em 1981, em um dia como qualquer outro, depois de chegar às 7 da manhã para trabalhar, Michael é chamado por seus sócios para uma reunião de emergência. A notícia que ele recebe é que a empresa estava sendo vendida para a Phibro Corporation, uma companhia especializada em commodities, e a nova administração não precisava mais do seu trabalho. Ou seja, Bloomberg estava sendo demitido. Nessa altura, ele já estava na empresa há 15 anos e mesmo tendo trazido uma enorme fortuna para o banco, ele não era mais útil para a companhia. Mas é lógico que depois de tanto tempo, ele não sairia de mãos abanando, né? Mike levou para casa uma indenização de 10 milhões de dólares. E é aí que vem a grande ideia. Antes de ser demitido, Bloomberg se envolveu em uma guerra com os outros sócios do banco e acabou perdendo a queda de braços. Como resultado, ele foi tirado do setor de valores mobiliários e ações e passou a trabalhar no sistema de informações dos Salomon Brothers. Embora destinado a essa função como uma espécie de punição, essa talvez tenha sido a experiência mais valiosa de toda a sua vida. Bloomberg decidiu interagir e aprender sobre tecnologia, como os sistemas poderiam se tornar uma ferramenta poderosa para o mercado financeiro como um todo. Ele imediatamente reconheceu um problema proeminente enfrentado por toda Wall Street: a falta de dados precisos. A verdade é que naquele momento os dados circulavam de maneira praticamente arcaica e muitas vezes não eram confiáveis. Ele logo pensou que deveria haver uma maneira melhor de atualizar os dados financeiros das companhias do que o Wall Street Journal. A indenização de 10 milhões de dólares seria o suficiente para financiar um projeto, e ele criou, em 1982, a Innovative Market Systems, ou IMS, uma empresa de serviço de dados financeiros. Era o início de uma revolução em Wall Street. Hey, your history, you're out of here. I don't care how much money they give you. It's a rejection. It's embarrassing. It hurts your ego and you start thinking they're wrong and that sort of thing. But it didn't matter whether they were right or wrong. The fact of the matter is one day I was there, the next day I was out, and I had a lot of money and I was 39 years old, and I could have done one thing. I could have gone retired and felt sorry for myself, or I could have done another thing, and that was say, hey, new opportunity, let's go do it. Logo de início, Mike contratou 24 funcionários para desenvolver o sistema, e a empresa começou a trabalhar. These are the days before the internet. It was before the internet and it was before PCs. If you wanted to get online and share data digitally, you actually shared it in an analog sense because the computers were 300 baud, acoustically coupled computers. You plugged the phone set in, and maybe you would, after half an hour, you could get a couple of pages of information out. So I hired an engineer, a guy from Dartmouth, where my girlfriend went, Ron Harris, and we designed our own PC. Mas com o passar do tempo, o negócio começou a corroer a montanha de dinheiro de Bloomberg, ao ponto dele imaginar que mesmo 10 milhões de dólares não seriam o bastante. Então, Mike começa a sentir a pressão do risco de verdadeiramente empreender, e depois de montar uma série de protótipos, decidiu fazer uma jogada ousada. Em uma reunião com o banco norte-americano Merrill Lynch, na tentativa de conquistar seu primeiro cliente em potencial, Michael explicou o valor que seu sistema poderia trazer para o banco, apontando que o primeiro terminal Bloomberg já seria capaz de trazer uma grande virada de jogo para qualquer companhia financeira. Sentado à sua frente, nessa mesma reunião, está Ed Moriarty, que naquele momento era chefe da divisão de mercado de capitais da Merrill Lynch. Enquanto Michael era um homem só, defendendo sua inovação com um novo terminal, Moriarty estava rodeado de um exército de advogados e executivos do banco, além de alguns programadores. No final da apresentação, Ed consulta a equipe e eles sugerem que o banco deveria desenvolver seu próprio sistema, mas que esse projeto poderia demorar. E é aí que Mike decide fazer uma proposta ousada. Ele prometeu que o modelo final do terminal iria ficar pronto em 6 meses, e caso o banco não gostasse do resultado, não precisaria pagar ele. No final do período, em dezembro de 1982, mesmo ainda ocorrendo uma série de bugs com o software do terminal, o projeto é concluído a tempo de ser entregue ao Merrill Lynch, que decide assinar um contrato de 30 milhões de dólares com Mike para financiar ainda mais o projeto. Com os primeiros terminais vendidos, logo a tecnologia da Bloomberg começou a se espalhar para Wall Street.
e a empresa começou a evoluir. Em 1986, 4 anos depois do lançamento, a MSC trocou de nome e virou a Bloomberg LP. Na época, a Bloomberg já tinha aproximadamente 5.000 terminais espalhados pelos escritórios de seus clientes. Em 1991, já eram 10.000 terminais instalados nas mesas dos profissionais de finanças. A desktop computer terminal that offers users a wealth of up-to-the-minute financial information. For about $1,200 a month, the Bloomberg offers real-time bond, stock, and commodities quotes, as well as breaking news and historical data. To bond traders, analysts, and business journalists like Kevin Wesley of the Boston Business Journal, the Bloomberg is a lifeline. What sets Bloomberg apart from the other services that are offering this information? What sets Bloomberg apart from those other services is the immediacy of the information, the comprehensive nature of the information, the fact that you can track your own stock portfolio on here. It's very user-friendly, and it's got every publicly traded company in the world. It's got most private companies in the United States. Good information right at your fingertips. Com os dados e relatórios elaborados pelo sistema, os gestores tinham armas poderosas para tomar suas decisões. Michael não vendia apenas um software como a Microsoft. Em vez disso, ele foi pioneiro dos serviços de assinatura. Basicamente, os clientes tinham que pagar uma taxa anual para acessar o terminal Bloomberg. Ele sabia que a partir do momento que um único banco de investimento tivesse acesso à informação disponível no terminal, os outros bancos seriam forçados a também ter, para poder competir com as mesmas condições. Em 1996, o Bloomberg recomprou 10% das ações que havia vendido a Merrill Lynch. Nessa altura, a empresa já estava avaliada em $2 bilhões. Em 1998, os clientes pagavam $1.500 por mês para ter um dos clássicos terminais em cima de suas mesas. E isso fez a empresa crescer e crescer. Ao longo dos anos, produtos auxiliares, incluindo Bloomberg News, um canal de televisão a cabo, Bloomberg Radio, Bloomberg Message e Bloomberg Tradebook, foram lançados. Só a Bloomberg News, em 2010, contava com mais de 2.300 editores e repórteres em 72 países. Também tinha 146 agências de notícias em todo o mundo. Em 2009, a Bloomberg comprou a revista Business Week da McGraw-Hill Financial e a renomeou como Bloomberg Business Week. A Business Week existe desde pouco antes do colapso do mercado de ações de 1929, e na década de 1970 já havia atingido a marca de 6 milhões de leitores. A Bloomberg surfou e até foi responsável de certa forma pela aceleração da globalização dos mercados. Mas com o sucesso, alguns escândalos envolvendo funcionários da companhia começaram a surgir. A cultura da empresa nas décadas de 1980 e 1990 chegou a ser comparada de uma fraternidade, com funcionários se gabando no escritório da empresa de suas façanhas sexuais. A empresa foi processada 4 vezes por funcionárias por assédio sexual, incluindo um incidente em que a vítima alegou ter sido estuprada. E não parou por aí. Para comemorar o 40º aniversário de Bloomberg, foi publicado um panfleto intitulado Portable Bloomberg: The Wit and the Wisdom of Michael Bloomberg. Esse panfleto foi escrito por Elizabeth DeMars, diretora de marketing da Bloomberg na época. O documento continha uma série de frases atribuídas a Mike que eram, no mínimo, contestáveis. Além disso, entre vários ditos que lhe foram atribuídos, alguns foram posteriormente colocados como sexistas e misóginos. Embora nunca tenha sido declarado culpado em um tribunal, os processos e o pequeno livreto deram muita dor de cabeça para Bloomberg, principalmente quando ele decidiu entrar para a política. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Em 2001, o então prefeito republicano de Nova York, Rudy Giuliani, ficou inelegível para a reeleição devido ao limite de 2 mandatos consecutivos que existia na cidade. Bloomberg, que aparentemente estava um pouco entediado com a vida profissional, era membro vitalício do Partido Democrata e decidiu concorrer à prefeitura na chapa republicana. A principal razão para escolher a republicana é de que a disputa interna dentro do Partido Democrata seria muito mais difícil para o bilionário. A votação das primárias começou na manhã de 11 de setembro de 2001, no exato dia do atentado das Torres Gêmeas, e por esse motivo foi adiada. Nas eleições finais, Bloomberg derrotou o candidato democrata Mark Green. Como prefeito, ele transformou o déficit orçamentário de $6 bilhões da cidade em um superávit de $3 bilhões, em grande parte aumentando os impostos sobre a propriedade. Bloomberg aumentou o financiamento da cidade para o novo desenvolvimento de moradias populares por meio de um plano que criou e preservou cerca de 160 mil casas populares na cidade.
depois de vencer a reeleição em 2005, embora não legalmente pudesse concorrer a um terceiro mandato, depois da crise de 2008, ele convenceu Nova York que eles precisavam de um empresário no comando. Assim, ele pressionou e derrubou o limite de mandatos, sendo prefeito pela terceira vez. Mesmo tendo seus mandatos em períodos conturbados da cidade, Bloomberg carrega prestígio em vários índices. Por exemplo, com ele à frente da prefeitura, o crime caiu cerca de 35% na cidade, e a taxa de graduação do ensino médio quase que dobrou. Mas desde 2013, ele estava se mantendo fora dos holofotes da política, e voltou a comandar a companhia que leva seu nome. Até que, em 2019, Michael concorreu oficialmente à presidência dos Estados Unidos, e seu objetivo era único e muito claro: derrotar Donald Trump. Mas a gente já sabe o que aconteceu. Em 2018, a Bloomberg LP alcançou uma receita de aproximadamente 10 bilhões de dólares. E em 2019, a empresa tinha mais de 325 mil assinantes de terminais em todo o mundo. E empregava 20 mil pessoas em dezenas de locais. As últimas crises e a globalização intensa dos mercados demonstram cada vez mais o poder que uma informação precisa e rápida pode ter. E, é claro, que tudo isso serviu para encher o bolso de Bloomberg, com bilhões e bilhões de dólares. O que dá a ele a atual marca de 7º homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. A maior parte da Bloomberg LP pertence a Michael Bloomberg desde que foi criada, e atualmente ele possui 88% das ações. Michael Bloomberg trabalhou duro em sua reputação. Divorciado desde 1993, ele pilota o seu próprio helicóptero. Além disso, é conhecido por oferecer festas reluzentes em seu apartamento no Upper East Side. E é óbvio que, além de desfrutar dos luxos como aviões particulares, helicópteros, ele possui várias mansões espalhadas pelo mundo inteiro. Reza a lenda que nos anos 2000 ele deu uma festa de proporções épicas com o tema dos 7 pecados capitais. Essa festa custou cerca de 1,5 milhões de dólares e foi realizada em um prédio de escritórios abandonados. Não dá pra negar que o cara sabe aproveitar a vida. Nos últimos anos, Bloomberg tem se dedicado à filantropia e prometeu doar quase todo o seu dinheiro durante a sua vida. Até agora, ele doou 14,4 bilhões de dólares para uma ampla variedade de causas e organizações. Entre erros e acertos, polêmicas e grandes discussões, o fato é que Michael Bloomberg é o exemplo vivo de que uma boa ideia e uma grande ambição podem de fato mudar o destino de qualquer um de nós. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.